A salvação, ela é gratuita, mas o discipulado tem um preço. Preço da transformação. E quando nós falamos de discipulado aqui, nesse texto específico, nós não queremos nos relacionar ou trazer a ideia daquele mecanismo pedagógico importante, interessante, entre iguais. Mas nós estamos falando de um discipulado entre um diferente, com um diferente. Discipulado, no tema específico da mensagem, tem a ver com esse caminhar junto de Jesus. Tem a ver com o seguir os seus passos. Tem a ver com caminhar no seu ritmo. Tem a ver com andar nas suas pisadas. Tem a ver seguir as suas estradas. Tem a ver com fazer aquilo que Deus nos orientou para que nós fizéssemos. Preço também da reforma. E todos que já fizemos reforma sabemos que não é fácil. Não é? Qualquer reforma exige um custo. Custo de dinheiro, custo de desconforto, custo de uma certa desorganização, uma certa confusão. Mas é o preço que nós pagamos para sair de um lugar e ir para outro melhor. E o discipulado com Jesus tem essa pegada. Sair do lugar em que nós estamos, um lugar de permanência, para caminhar a um lugar de ascendência, um lugar melhor do que nós estamos. E tem também o preço da submissão. É outro custo do discipulado. Nós somente fazemos o discipulado com Jesus se tivermos a ideia de que somos submissos a Ele. E submissão tem a ver com a missão que se adequa a dele. A missão principal não é a nossa. A missão mais importante não é a minha missão. A missão se torna importante e somente se torna importante se ela for submissa. Se nós estivermos caminhando em submissão, numa missão que está reduzida àquela do Senhor. E esse é o preço do discipulado. Viver em submissão. Numa missão inferior, numa missão que é reduzida, numa missão que está sobre os fundamentos do cristianismo. Não tivesse o custo da transformação, da reforma e da submissão, o discipulado seria fácil. Mas existe essa chamada para mim e para você. Para aqueles que querem de fato ser discípulos, há necessidade de caminhar se transformando, se reformando e submisso. E nós, homens, mulheres, que somos, precisamos conhecer que a nossa chamada principal é viver de acordo com a vontade de Deus. E esse é o custo do discipulado. Portanto, ser discípulo é não ser senhor da sua própria vida, mas servo de Cristo. E sem dúvida, isso gera
alguns desconfortos iniciais, bem verdade, porque depois nós vamos perceber que o caminho do Senhor era o melhor, mas não podemos deixar clara a situação de que quando nós não fazemos a nossa vontade, isso dói. Quando nós somos chamados para a transformação, isso gera desconforto. Quando nós somos chamados para a submissão, isso não nos agrada. Esse é o preço que devemos pagar, que somos chamados a pagar, se de fato quisermos viver um discipulado com Jesus. Está disposto? Está disposta? E eu queria começar pensando, nesse tempo que a gente vai ter junto aqui, sobre os estranhos caminhos de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Os estranhos caminhos do Senhor. Se você acha que conhece toda a vontade de Deus, você ainda não conhece como deveria. Se você acha que não vai se surpreender com alguns dribles que Deus dá no campo da vida em você, você ainda não conheceu a Deus como deveria. Se você acha que pode discernir e compreender perfeitamente toda a lógica divina, é porque a sua lógica ainda é humana demais. Porque os caminhos de Deus são de fato esquisitos, às vezes. Os caminhos de Deus, às vezes, são tortuosos. Às vezes há curvas, há vales, há subidas. Às vezes nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. Porque os caminhos de Deus, eles são diferentes dos nossos caminhos. A estrada de Deus é construída sobre outra engenharia. O asfalto é diferente. Não é desse mundo, é do outro. Mas nós estamos acostumados com as coisas desse mundo, e por isso, às vezes, as coisas que não são desse mundo nos surpreendem. Os mapas que nós recebemos de Deus, às vezes, não são desse mundo. Às vezes, a matemática é diferente. Às vezes, a física não se adequa à nossa. Às vezes, o caminho é mais alto do que o nosso. Isaías, capítulo 55, a partir do verso 8, vai nos ensinar algumas coisas que são preciosas e importantes para a nossa vida com Deus, para o nosso caminhar com Deus, para o nosso entendimento de Deus. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Mais altos do que os seus pensamentos. Os caminhos são diferentes. A visão de Deus é outra. Nós não conseguimos enxergar como Ele enxerga. Nós não conseguimos ter a visão plena que Ele tem, porque Ele está em cima, e quem está acima vê melhor, vê mais longe. E é por isso que às vezes a gente fica meio entorpecido com algumas situações, porque nós estamos aqui embaixo e Ele está lá em cima, e nós devemos seguir a orientação daquele que está lá em cima, mas nós estamos aqui embaixo. O que fazer? A resposta é simples, é crer que Ele está sabendo tudo o que Ele está fazendo, porque Ele está vendo melhor. Nós nos acostumamos aos condicionamentos humanos, e quando recebemos instruções do alto, nós que somos de baixo, às vezes nos causa alguma estranheza. E isso não é novidade, desde a época em que Jesus estava entre nós, que não foi compreendido em diversas situações. E eu vou trazer aqui 2 exemplos para a gente perceber
como aqueles próprios que estavam ali ao lado de Jesus não compreenderam muitos dos seus caminhos, muitos dos seus pensamentos, muitas das suas ideias. Os caminhos de Deus, às vezes, são estranhos. Lucas capítulo 9, verso 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Veja que incompreensão desses discípulos. Veja como não entenderam, não tinham entendido nada ainda acerca da mensagem de Jesus e da motivação da vida de Jesus e dos princípios de Cristo. Então, apóstolos comiam junto, dormiam junto e não entendiam ainda princípios que são básicos da fé. Perguntou se queria que matasse, que mandasse vir fogo do céu para matar aqueles que não receberam Jesus. Veja você a tamanha incompreensão. Verso 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então, queridos, a nossa visão, às vezes, acerca de Jesus é completamente diferente da visão de Jesus. Lucas capítulo 7, verso 18 a 19, a gente vai ver um amigo de Jesus, aquele que foi parceiro de Jesus, aquele que foi batizado por Jesus, não compreendendo também algumas questões. Lucas capítulo 7, versos 18 e 19. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? João perguntando acerca de Jesus, se Jesus era realmente o Messias ou não era o Messias. Porque ele não compreendia como é que eu, enviado de Deus, que vou preceder ao Messias, estou aqui preso nessa situação, encarcerado nos grilhões de Herodes, e o meu Deus, o meu Senhor, está vendo tudo isso e não faz nada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está encaixando, alguma coisa precisa de algum tipo de discernimento. Eu vou perguntar se é ele mesmo. E às vezes na vida acontece exatamente isso com a gente fica em alguns buracos e pensamos: puxa vida, mas será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo aquilo que é correto? Será que a minha caminhada está de acordo com a vontade de Deus mesmo? Está. O que você ainda não compreendeu, talvez, é que os caminhos de Deus são mais altos do que os seus, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus, e que a gente não pode discernir e ter o mapa de todas as coisas. Mapa esse que vem do alto, onde nós não podemos ainda chegar. João 13, verso 7, também diz, Evangelho de João, capítulo 13, verso 7, diz assim: respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. E talvez hoje você tenha vindo aqui nessa noite para talvez receber essa palavra. O que eu faço com você, você não está entendendo agora, você não vai entender agora, você só vai entender depois. Talvez a vida esteja lançando diversos símbolos de interrogação para você e você vai continuar tendo interrogações. Mais tarde, talvez, você compreenda.
Porque os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. Porque os pensamentos de Deus estão no outro patamar, no outro nível. Porque Deus é muito mais avançado do que a gente. Porque a gente faz parte da região de baixo. Do país do agora. Mas Deus não. Deus é perfeito. Deus sabe tudo o que está fazendo. E por isso os caminhos de Deus às vezes se parecem estranhos de fato para nós. E se não parecesse estranhos de fato alguns caminhos de Deus, para que serviria a fé? Se a gente pudesse compreender todas as coisas, onde estaria a fé? Se tudo pudesse ser discernido pela nossa mente cartesiana, pela nossa mente racional, lógica, o que seria da fé? Onde estaria a fé? E a fé é exatamente a certeza do que a gente não vê. E a certeza do que a gente não vê é a certeza do que a gente não entende, a certeza do que a gente não consegue elaborar mentalmente, a certeza do que a gente não consegue compreender de maneira clara e plena, a certeza de que Deus sabe mais do que a gente, a certeza de que existe alguém no alto que tem caminhos mais altos, que tem pensamentos mais altos, que tem ideias mais altas. Nós somos daqui de baixo. E os caminhos de Deus, sim, sempre serão de fato estranhos para nós. Os caminhos de Deus, sim, serão sempre desafiadores para nós. Porque Ele é Deus, somente por isso. Porque Ele não é homem como eu e você. Os meus caminhos eu entendo, eu sei sair daqui da igreja e chegar na minha casa, porque são caminhos que eu estou completamente familiarizado. Mas os caminhos de Deus, que são caminhos dos céus, eu não estou familiarizado e por isso às vezes me causa estranheza. Porque são mais altos do que os meus pensamentos. Porque são maiores do que eu posso aguentar e sustentar. Eu sou de baixo, ele é do alto. Ponto 2 da nossa mensagem é que há cruzes no discipulado. Talvez nós estejamos precisando falar um pouco mais nas nossas igrejas, para espanto de alguns e para surpresa de alguns, e para que alguns até não continuem vindo na igreja, que há cruzes que nós devemos levar. Sabia? Sabia que Deus ensinou isso para mim e para você? Sabia que Deus, para aqueles que querem o discipulado, Ele diz: venha após mim e leve a cruz, a sua cruz. Ou seja, o discipulado tem esse quê de ser e deixar-se ser crucificado às vezes. E ser crucificado às vezes é estar onde a gente não gostaria de estar, é fazer o que a gente não gostaria de fazer, é caminhar em estradas que a gente não gostaria de caminhar, é dizer não para o que eu gostaria de dizer sim, é dizer sim para o que eu gostaria de dizer não. São essas cruzes que nós não podemos deixar de levar. E não podemos também ficar o tempo todo reclamando da nossa cruz. Ah, mas está com calo, mas está fazendo bolha. Tem gente que leva a cruz, mas leva mal levada, né? Está o tempo todo se queixando e reclamando. Não é essa forma que Deus quer que a gente leve a nossa cruz. Há cruzes. E Ele não tergiversa, Ele não esconde, Ele não maqueia a situação. E eu queria ler com você Lucas capítulo 9, versos 57 a 62.
Lucas 9, 57 a 62. Diz assim a palavra de Deus: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse homem que se aproximou de Jesus, o primeiro, ele não era conhecido dos apóstolos. Tanto que Lucas, que é o evangelista que faz a narrativa mais histórica, mais biográfica e mais atento aos detalhes, não sabe o nome daquele homem, porque se soubesse diria. O sinótico Mateus, que vai narrar sobre essa história também, não fala o nome daquele homem também, mas faz uma observação a maior que nos permite ter uma visão mais clara de quem era aquele homem. Mateus vai dizer que ele era um escriba. E ele se aproxima de Jesus numa situação interessante. Lucas não fala que situação é essa, mas Mateus sim. O texto que nós lemos foi de Lucas. Mateus narra a mesma coisa, só que dá novos dados. E aí eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. Ou melhor, não abra a sua Bíblia não. Tem Bíblia na tela. Fica mais fácil. Mas se você quiser abrir sua Bíblia também não é pecado não, viu? Mateus 8, 18. Mateus 8, 18 diz assim: olha aqui. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei, outras versões dizem escriba, aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Veja aqui a situação específica. Jesus está em um momento em que está chamando a atenção. Jesus está em um momento em que há muitas pessoas seguindo ele. Jesus está numa efusão de pessoas sendo curadas. E então aproxima-se esse homem de Jesus e diz assim: Jesus, onde você for, eu vou com você. Conversa fiada. Conversa fiada. Conversa fiada. E ele sabe disso. Jesus sabe disso. Jesus não é bobo. Jesus não é ingênuo. Jesus não é infantil. Jesus sabe o poder da manipulação. Jesus sabe o poder dos aplausos. Jesus sabe o poder da multidão. E de como isso pode levar e impulsionar nosso lado mais carnal, mais humano, mais mundano. Isso em diversas áreas da nossa vida, inclusive na igreja também. Vou te seguir para onde quer que você for. Aí Jesus então confronta e diz sem dizer:
Meu amigo, você não sabe o que você está me pedindo. Essa era a ideia central ali. Primeiro que você não pode ir para onde eu for se o Pai não te trouxer. Você não pode vir aonde eu vou se Deus não te der força para você fazer isso. Então, baixa a bolinha. Fica na sua, porque você é fraco e frágil. Não bata no peito, não estufe seu peito e dizendo que você vai me seguir. Você vai nada, cara. Deixa eu já dizer um negócio para você. Você sabia, isso eu estou romantizando aqui, porque a Bíblia não diz isso, mas o ensino está ali. Você sabia que que as raposas têm mais conforto do que eu? Que os bichos são mais bem tratados que eu algumas vezes? Você sabia que as aves têm um lugar para dormir e eu não tenho? Você está disposto mesmo? O que é que você está dizendo, rapaz? Você vai comigo onde eu for? Você tem certeza disso? Pelo seu discurso, eu já entendi que você não entendeu nada e que você não vai de jeito nenhum. Porque nós somos frágeis. E Pedro sentiu na pele: Jesus, todos podem te negar, mas eu jamais te negarei. E aí Jesus, então, a gente não sabe a resposta desse Senhor, mas eu tenho convicção de que ele não seguiu, não. Porque o que ele estava querendo ali, ele estava animadão com o esquema, com todo mundo lá, atrás de Jesus, e o milagre, e todo mundo ali querendo ser o mais próximo do cara. Mas então Jesus, ele desafia e bota os pingos nos is. E esse homem, a palavra de Deus não diz o que aconteceu com ele, mas certamente ele deve ter pensado: não, eu quero a multidão, são os aplausos, eu quero é o glamour aqui, eu quero é a brincadeira, eu quero é aparecer, eu quero é ser notado, eu quero estar com o cara que é famoso, eu quero o microfone na mão. Isso que eu quero, Jesus. Mas não ter onde dormir nem um colchãozinho? Eu acredito que esse homem, ele não seguiu adiante nas suas ideias, porque não estava disposto realmente a seguir a Jesus. Mas aí começa mais, aí Jesus já aproveita a situação e já continua outras conversas, como nós lemos aqui. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele aproveitou e já chamou outra pessoa que estava ali também. A outro disse Jesus: segue-me. Aí o outro é interessante. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos
deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Eu desconfio que esse segundo Senhor aqui, ele deve ter escutado o que Jesus falou para o primeiro. Ele deve ter escutado. Ele deve ter participado daquela conversa. Aquela conversa deve ter sido pública. Aquela conversa ele deve ter tido outros participantes ali. E ele deve ter escutado. E depois que Jesus faz o desafio para ele então inventa uma desculpa. Sepultar o pai significa que ele queria até seguir a Jesus, mas ele está pedindo para que primeiro ele cuide da sua família até ele morrer, até o pai morrer, até a família morrer. Depois ele vai seguir a Jesus. Depois ele vai seguir a Jesus. Desculpa para não levar a cruz do discipulado. Algumas postergações, na verdade, são elegantes negações. Eu vou, mas primeiro deixa eu resolver essa questão aqui. Depois então eu sigo. Quantas pessoas eu já conheci? Irmão, você frequenta a igreja não sei quantos anos, você não vai tomar uma decisão? Não, eu preciso resolver algumas coisas primeiro. Irmão, entrega a sua vida a Jesus ou não? Não, eu vou entregar sim, pode deixar comigo, meu tempo vai chegar, cada um tem um tempo, o meu também vai chegar. Deixa eu resolver primeiro essas questões aqui que eu preciso, depois aí eu sigo a Jesus. Deixa eu cuidar dos meus da minha casa. E é interessante como a gente tem desculpas bem elaboradas, né? São desculpas bem elaboradas, não são desculpinhas não, são desculpas fortes, desculpas sustentáveis, fundamentadas. Sou um bom filho, eu não posso abandonar meu pai, eu tenho que cuidar dele até ele morrer. Depois que ele morrer, Jesus, eu vou ficar com você, eu vou te dar uma atençãozinha, mas deixa eu primeiro cuidar de meu pai. Eu sou um bom filho. A palavra de Deus orienta que eu honre meu pai e minha mãe também. Então deixa eu colocar. Não quis pagar, não quis levar a cruz do discipulado. E o discipulado pede que nós coloquemos Deus em primeiro lugar, porque esse é o primeiro mandamento. Irmão, não é o seu marido. Irmã, não é o seu marido. Irmão, não é a sua esposa. Pai, não é o seu filho. Filho, não é o seu pai. Não é a sua família. Não é a sua profissão. Não é a sua saúde. Não são os seus interesses. O primeiro mandamento é buscar o Senhor Deus em primeiro lugar. Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas, é Ele em primeiro lugar. Ou é primeiro lugar, ou não tem segundo, não tem terceiro, não tem quarto, não tem Deus, porque é assim. Ou Ele está em primeiro lugar, ou não está em lugar nenhum. Duro é esse discurso, e é mesmo. Há um preço. Há um preço. Mas minha família, meu pastor, minha família não é importante, sua família é importantíssimo. Se ela estiver em segundo lugar, ela vai estar no excelente lugar. Mas tudo que a gente bota em primeiro lugar, isso torna-se idolatria e a gente prejudica até aquilo que a gente gostaria de fazer de bem para ela. Deus está acima dos nossos interesses. Deus está acima do nosso dinheiro. Deus está acima dos nossos projetos. Deus está acima da nossa família. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Porque, irmãos, em última instância, quem foi que deu a esposa para você? A palavra de Deus nos ensina aqui quem foi que deu. Quer ver quem foi que deu?
Provérbios 19:14 diz assim: a casa e os bens são a herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Você gosta de sua esposa? Espero que sim. Mas você sabe quem foi que deu para você? Foi o Senhor. Você tem ela por causa dele, por isso coloque aquele que te deu ela em primeiro lugar. E não ela em primeiro lugar. Mas meus filhos, sabe quem foi que deu os filhos? Foi o Senhor. Por isso coloque isso em primeiro lugar. Salmo 127. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Sabe quem foi que veio os filhos? Quem foi que deu os filhos? Foi o Senhor. Foi Ele que deu. Sabe quem foi que deu você a você mesmo? Foi Deus. Então, é justo colocá-lo em primeiro lugar. É justo colocá-lo em primeiro lugar. Há um preço. Há um preço para o discipulado. Existe um preço que a gente tem que pagar para seguir a Jesus, deixando ser transformado por Ele. A salvação é de graça, o discipulado tem preço. E o terceiro ponto, finalmente, da nossa mensagem, é: não invente desculpas para não servir a Deus. Não invente desculpas para não seguir a Deus. Vamos com Jesus. Não é? Eu ensino em seminário teológico batista que formam pastores há quase 20 anos, irmãos. Há quase 20 anos. Comecei a ensinar em 2005. E desde então eu sempre ensinei. E o que eu vejo de irmãos seminaristas dizendo assim: quando vai entrar no ministério, vou, depois que eu me aposentar. Quando eu me aposentar, minha vida será completamente entregue a Deus. Vai entrar no ministério? Vou. Mas tem um problema seríssimo, que a minha esposa não está muito envolvida no ministério. E eu vou resolver esse problema com ela, depois eu entro de vez. E as pessoas vão postergando. Isso em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas. Você serve na igreja? Não sirvo não, porque eu tenho que cuidar de fulano de tal, minha esposa não é da igreja, meu marido não é convertido. Algumas desculpas que eu percebi nesses anos de ensino seminarial, para a pessoa não entrar de verdade no pastorado. Minha esposa não abraça o ministério. Minha esposa não me apoia. Não conseguirei sustentar minha família com salário de pastor. Não quero que meu filho passe pela experiência traumática de ser filho de pastor. Nessa cidade que vão me designar, não tem um ensino interessante para minha família. Minha esposa já tem um emprego fixo aqui, eu não posso mudar de cidade. Eu tenho um emprego que me gera bons frutos, e se eu assumir esse ministério, eu vou perder meu emprego. Eu não posso abrir mão disso tudo, porque eu tenho responsabilidade com a minha família. Veja que bonitinho. E às vezes a gente usa desculpas interessantes, como aqueles homens utilizaram. Veja que os dois utilizaram coisas relacionadas à família. Eu não li a outra parte. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus.
Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Irmão, naquela época não tinha avião, não. Despedir de casa significa passar meses fora e depois voltar, e não ia voltar coisa nenhuma. Despedido de casa. Não, não era para despedido de casa, não, era para seguir a Jesus. Era para seguir a Jesus. Desculpas boas. Tem gente que tem desculpas excelentes para não dar, para não ofertar na igreja. Não, eu não oferto não, porque eu já ajudo fulano de tal, ajudo Beltrano, ajudo Cicrano. Não tem por que ajudar a igreja. Tem gente que arruma desculpas belíssimas para não disciplinar o seu filho. Coitadinho, uma criança pequena, vai ficar traumatizado. Eu amo tanto meu filho, eu quero tanto o bem dele, não posso fazer isso com o pobrezinho. Não, Deus em primeiro lugar. Deus antes da sua família. Deus antes do seu filho. Deus antes de qualquer outra coisa. Deus antes da sua profissão. Deus em primeiro lugar. Só funciona assim. É o custo do discipulado. Mas eu sempre fiquei pensando e sempre... Eu gosto de analisar as frases e os ditados. E um dos ditados que eu sempre gostei de analisar é esse: vale a pena. Vale a pena. O ditado vale a pena significa que o sofrimento e a dor que você vai ter, a pena que você vai ter, ela é válida. Ou seja, você vai ter um quinhão de sofrimento aqui, mas você vai ter uma abundância de prazer e de alegria ali. Quando isso acontece, significa que vale a pena. A dor que você vai sentir vale porque você vai alcançar coisas muito maiores e melhores. Ou seja, vale a pena. Vale a pena viver o discipulado com Jesus. Vale a pena. Tudo que Ele pede é somente o melhor. Melhor para você, em última instância. O mais adequado. Ele sabe que a melhor coisa que você pode fazer para a sua família é colocar Ele em primeiro lugar. Dizem que a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos é amar a mãe e o pai deles. A melhor coisa que você pode fazer para a sua família é colocar Deus em primeiro lugar em sua casa. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é colocar Deus antes dele. A melhor coisa que você pode fazer por você mesmo é pagar o preço de viver de fato uma vida sendo discipulado por Jesus. Vale a pena. Deus abençoe.